Projeto de Lei Complementar número 233, de 23, do Poder Executivo. Discussão em turno único do Projeto de Lei Complementar número 233, de 23, que dispõe sobre o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito e altera o Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados pendentes de pareceres. Para realizar a leitura do parecer do deputado Carlos Zaratini ao projeto pelas comissões de Viação, Transportes, de Finanças e Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, o deputado Carlos Zaratini conduziu muito bem esse debate. Hoje, em missão oficial, nada mais justo de que assuma esse papel de relator ad hoc para poder expressar os muitos avanços contidos no referido projeto de lei complementar. O projeto de lei 233, de autoria do Poder Executivo, pretende dispor sobre o seguro obrigatório de proteção de vítimas de acidente de trânsito, além de alterar o Sistema Nacional de Seguros Privados. A proposta de transformação do DPVAT no SPVAT visa ampliar a proteção social aos cidadãos afetados por acidentes de trânsito, fazendo uma adaptação às necessidades contemporâneas da sociedade, tornando-o mais abrangente e efetivo. Com a proposição, busca-se mais precisamente o estabelecimento do seguro obrigatório voltado para garantir, a partir de então, o pagamento de indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, e a seus respectivos beneficiários ou dependentes, relativos a acidentes ocorridos em todo o território nacional. O SPVAT é essencial para o povo brasileiro por diversas razões. 1. Cobertura universal. É um benefício que garante uma cobertura ampla e democrática, protegendo todas as pessoas que transitam no território nacional, independente de serem condutores, passageiros ou pedestres, e sem a necessidade de apuração da culpa para acesso às indenizações. 2. Rapidez e acesso. Por ser um seguro de caráter social, proporciona às vítimas de acidente de trânsito e seus familiares uma indenização rápida e acessível, sem a necessidade de longos processos judiciais. 3. Impacto na saúde pública. Os recursos obrigatórios também contribuem com o SUS, financiando o atendimento médico hospitalar das vítimas. 4. Prevenção de acidentes. Uma parte dos recursos arrecadados é destinada à Secretaria Nacional de Trânsito para investimentos na área de educação no trânsito e na prevenção de acidentes, contribuindo com a redução da mortalidade e da gravidade dos acidentes. 5. Inclusão social. O SPVAT desempenha um papel importante, especialmente para as classes mais vulneráveis da população, que muitas vezes não têm condições de arcar com os custos do tratamento médico ou sustento da família em caso de perda da incapacidade de um provedor. Na justificação, o Poder Executivo sustenta o número grande de veículos que circula e a necessidade deles estarem segurados, que o seguro obrigatório vem desde 1967, tendo uma alteração pela Lei 14.544, da medida provisória 1149, que, decorrido 3 anos do funcionamento desse último marco legal em regime agencial e transitório, faz-se necessário estabelecer novas bases legais para assegurar de forma perene e sustentável a adequada proteção para as vítimas de trânsito. 4, que a medida se torna mais relevante tendo em vista que os recursos para o DPVAT disponível para a continuidade dos pagamentos não são capazes de suportar um novo exercício de cobertura. A matéria foi despachada a CFT, CFT, CCJ. Contudo, foi aprovado o requerimento de urgência. Do ponto de vista da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, senhor presidente, é importante registrar que não haverá recursos necessários para financiar o pagamento das indenizações, porque elas são custeadas pelos próprios proprietários dos veículos automotores, não havendo participação financeira do poder público. Do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, também não há qualquer óbice, respeitando o artigo 54.1
139.2c do Regimento Interno da Câmara, bem como o artigo 22.7 da Constituição Federal, no que diz respeito à política de crédito, câmbios seguros e transferência de valores. No tocante à boa técnica legislativa, respeita a Lei Complementar 95. No exame de mérito da Comissão de Viação e Transportes, alguns pontos merecem ser acrescentados. Ampliação do rol de despesas cobertas pela SPVAT, para incluir também o desembolso, o reembolso das despesas com assistências médicas e suplementares, inclusive fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses, desde de que não estejam previstos no SUS. Se o SUS não tiver a previsão, a partir de agora o DPVAT vai poder cobrir essas despesas. Quem está lá no interior do Maranhão, lá no interior do Nordeste, que eventualmente não tem o serviço de fisioterapia, agora poderá contar com o DPVAT para isso. Alteração da sede normativa para fixação de valores de indenização, bem como a aprovação de diretrizes e demais normas técnicas. Essa norma, senhores, ela tem caráter de regulamentar a situação. Quem vai disciplinar tarifa, valores, é resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, não está sendo tratado no referido projeto de lei complementar. 3. Melhor especificação da cobertura do SPVAT, para prever que o pagamento da indenização desse seguro se dará independente de dolo ou culpa. É um seguro que traz uma responsabilidade objetiva, ajudando especialmente o mais humilde. Alteração da regra de pagamento para que ele se dê exclusivamente mediante a conta bancária do beneficiário, da vítima ou da sua família, para diminuir os atravessadores na questão do DPVAT. Inclusão de regra específica para prever a possibilidade, para fins de prova perante o agente operador, nos termos da Lei 14.063. Inclusão de regra específica para estabelecer os pedidos de indenização devem ser processados e respondidos por agente operador, preferencialmente por canal eletrônico. Vamos democratizar ainda mais o acesso ao seguro SPVAT. Inclusão de regra específica para que os agentes operadores contratem pessoas jurídicas especializadas. Inclusão de regra específica, importante novidade, prevendo o repasse a municípios e estados, onde houver serviço municipal metropolitano de transporte público coletivo, no montante de 35% até 40% do valor arrecadado. O DPVAT vai ajudar a melhorar o serviço público de transporte municipal. Quanto mais transporte público municipal, menos veículos, menos acidente, mais vida sendo preservada. Portanto, o projeto avança bastante, deixando sob a responsabilidade da gestão, sob a Caixa Econômica Federal, não sobre aquelas seguradoras que muitas das vezes foram investigadas em denúncios escabrosos de corrupção, mas tendo o poder público como fiador e garantidor disso. Por essas razões, entendo que o substantivo que ora apresento cumprirá o melhor propósito de viabilizar com segurança e eficiência a operacionalização do seguro do DPVAT. Ante o exposto, senhor presidente, no âmbito da Comissão de Viação e Transportes, somos pela aprovação do projeto na forma de substitutivo. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributações, na forma da não implicação de receitas ou despesas públicas. E no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de Lei Complementar 233, bem como do substitutivo da Comissão de Viação e Transporte, na forma do substitutivo apresentado. Esse é o parecer, senhor presidente. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, o deputado Merlong Solano. Para discutir a favor, o deputado Carlos Zaratini. Para discutir a favor, o deputado Chico Alencar. Começa a discussão agora, o deputado Chico Alencar já vai à tribuna. Esse projeto de lei recria o seguro obrigatório para acidentes, agora com um novo nome, né? Não é mais o DPVAT, é o SPVAT. Deputado Chico Alencar. Colegas deputados, servidores, todos que acompanham esta sessão, a cultura do hiperindividualismo é a cultura do ultraliberalismo. Aquela para quem, por exemplo, sinto
obrigatório em quem usa automóvel, cadeirinha para criança, redutor de velocidade, é negativo, é fúria arrecadatória. E foi essa concepção de um populismo raso que não preza o coletivo e a responsabilidade social que levou à suspensão do DPVAT. Resgatá-lo é importante. A cultura de taxas, impostos, contribuições é própria das sociedades modernas. É claro que muitas vezes o Estado, gestor desses recursos, não devolve isso para a sociedade de maneira adequada, mas isso significa desafio à cidadania em geral para a fiscalização. Veja o caso que nos chama a atenção agora. Nesses dias, um jovem rico, dirigindo um Porsche em altíssima velocidade, acaba com a vida de um motorista de aplicativo de 50 e poucos anos. E ele hoje está, a sua família está, além da dor profunda, no abandono, fora o tratamento desigual que a nossa justiça dá. Se fosse o contrário, um motorista de aplicativo abalroando um carro de luxo e levando ao óbito o seu motorista, é claro, alguém tem dúvida de que esse motorista de um aplicativo estaria já preso? Não estou entrando no mérito se deve ou não prender, mas que há um tratamento desigual, há. Então, o resgate do DPVAT, inclusive com a constituição de um fundo híbrido, que vai também para o INSS, vai para o que mais? Para SUS, Sistema Único de Saúde, obrigado. Assessor é para isso, para suprir a ignorância do assessorado, não é? E eles nos suprem bastante sempre. Mas, e o controle social que queremos. Portanto, o nosso entendimento é que essa proposta vem em boa hora, ela vai atender a muita gente que anda desassistida. Quem tem automóvel, de alguma maneira, pode dar uma contribuição anual, que estimativamente será de R$40, R$50. Essa ideia de não taxar nada, de não exigir nenhuma contribuição de nada, é uma ideia equivocada. A gente tem que ter solidariedade social e o DPVAT vai nessa direção. Então, os deputados estão discutindo esse projeto que teve a urgência aprovada há um tempo atrás, ainda no mês de março, e agora já para votação projeto de lei complementar 233 de 2023. Lembrando que um projeto de lei complementar precisa de 257 votos favoráveis para ser aprovado. Para discutir contrária à matéria, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, como nós já havíamos antecipado quando votamos contrariamente à urgência dessa matéria, nós somos contrários ao relatório apresentado. Nós temos concordância de que a questão do DPVAT precisa ser resolvida, mas nós entendemos que ela precisaria ser tratada de uma outra maneira. Para começar, para citar os pontos negativos, a iniciativa privada não está participando da operação do processo, o que, além de representar uma intervenção do Estado na economia, afrontando os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil e os próprios valores do Partido Novo, ainda encarece o produto, porque com a iniciativa privada, a concorrência, a busca por melhores serviços, e nesse caso aqui, lamentavelmente, não se avançou. A obrigatoriedade de adesão de seguro é outro assunto que nós gostaríamos de ver retirado do texto. Inclusive porque há muitas pessoas com poucas condições, pessoas pobres, que em determinado momento da sua vida decidem contratar um seguro
privado para o seu carro. Eu sei que muitos não têm condições e o DPVAT é o seguro obrigatório para o seu veículo automotor. Agora, se a pessoa tem condições, passa a ter condições de pagar um seguro no mercado privado, por que ela também vai ser obrigada a pagar o valor de, não sei, 80, 90, 100 reais no DPVAT? Vocês acham que isso não faz falta na economia do cidadão? O cidadão mais pobre pode economizar esse dinheiro ao contratar o seguro privado, mas, apesar de termos pedido, não foi incluído no relatório. Temos sobreposição de coberturas com riscos garantidos pela Seguridade Social e também a possibilidade da criação de prêmio complementar para suportar déficits do programa, que nós também discordamos. É mais uma vez a viúva pagando a conta. Para finalizar, senhor presidente, precisamos enfrentar a questão também das fraudes do DPVAT. Gente que vive as verdadeiras máfias, que me ameaçaram e a minha família também, inúmeras vezes quando me manifestei contrariamente à urgência. Vários me mandaram mensagens pelo meu celular pessoal, me ameaçando, como se eu fosse me dobrar a isso, deputado Hugo Leal. Muito antes, pelo contrário, quando me ameaçam, aí mesmo que eu fico contra, porque significa que quem tem a covardia de fazer esse tipo de expediente não está trabalhando, e digo, não foram todos, mas alguns maus profissionais certamente não estão trabalhando pelo bem do povo, mas apenas para o seu. Isso quando não for para organizações criminosas. Por isso orientamos contrariamente a esse projeto, senhor presidente. Presidente, Eli Borges votou com o partido na última votação. Peço o registro. Para discutir a favor do projeto, o deputado Ranieri Paulino. Para discutir a favor do projeto, o deputado Alencar Santana Braga. Para discutir a favor do projeto, o deputado Hugo Leal. Não. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, essa matéria é de alta relevância e sinto muito que hoje o deputado Ricardo Zaratini, a quem tenho muita deferência, não esteja aqui hoje para nós fazermos esse debate. Eu estive ao longo desses anos aqui na Câmara dos Deputados como presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. E se há uma circunstância que é fundamental do ponto de vista conceitual, é o seguro DPVAT. O seguro DPVAT existe desde 1974, ou seja, vigiu durante 50 anos. Sempre trazendo benefícios num valor muito pequeno. Então, do ponto de vista conceitual, nós somos 100% favoráveis ao retorno do DPVAT. Se há que se fazer algum tipo de demagogia para tirar algum tipo, que tiramos o imposto, tire o IPVA, vamos aqui votar com a força para tirar o IPVA. Tire a taxa de licenciamento, mas retirar o DPVAT é você tirar apenas um cisco do olho. O valor do DPVAT em comparação ao IPVA, em comparação à taxa de licenciamento, é totalmente ínfimo. E é a única contribuição que você paga e tem algum benefício, algum retorno, porque é seguro. No ano de 2021, quando ainda estava em vigor, ele repassou mais de 3 bilhões de reais arrecadados do DPVAT foram para o Fundo Nacional de Saúde, ajudava a saúde. Ele repassava, foram pagos mais de 300 mil indenizações. Então, está mais do que justificado a retomada desse seguro. O que nós temos que enfrentar aqui é outros temas que encarecem na população. O DPVAT tem um fundamento e nós temos que levar esse fundamento. Agora, nem tudo são flores. Temos um fato aqui que é gritante. Não há por que fazer monopólio com a Caixa Econômica Federal. Isso fere os princípios da Constituição, artigo 173 da Constituição. Não pode ser monopólio estatal a cobrança de um seguro que é uma atividade privada. Aí está o erro.
não pode a Caixa Econômica fazer a exploração de uma atividade privada que o Estado queira fazer, só ela permitindo. Isso é caracterizado no artigo 4, que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que está acontecendo. Hoje, as seguradoras já têm capacidade de fazer isso. Deixe o setor privado definir e mantenha a obrigatoriedade. Afinal de contas, o seguro DPVAT, como seguro obrigatório dos veículos, não é... Por favor. Aqui encerro, só para deixar claro a esse plenário, que o seguro obrigatório de veículos não é o único seguro obrigatório que existe no país, não. Para quem não sabe, há seguros obrigatórios de danos pessoais e passageiros em aeronaves comerciais, seguro obrigatório de transporte de cargas, de dano a imóveis, de morte e invalidez de financiamentos imobiliários, todos seguros obrigatórios. É só deixar... Para discutir contrário à matéria, deputado Marcos Polon. Contrário à matéria, deputada Rosângela Moro. Contrário à matéria, deputado Capitão Alberto Neto. Contrário à matéria, deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente Arthur Lira. Eu sou totalmente contrário à volta do DPVAT. O DPVAT, quando esteve em vigor, tinha uma baixíssima eficiência e foi motivo também de muita reclamação e fonte de fraudes. Fraudes essas que chegaram a bilhões desviados do fundo administrado pela seguradora Líder. O governo Bolsonaro extinguiu o DPVAT pela sua ineficiência e o centro de corrupção que era. Agora, o desgoverno Lula vem aqui tentar a volta do DPVAT. Atenção, você de todo o Brasil, veja o absurdo do que é esse seguro. Para onde vai esse dinheiro arrecadado, que pelas previsões chegará a cerca de 4 bilhões de reais. 4 bi. Aí você fica imaginando, esse dinheiro vai de fato para cobrir o seguro? Vai para a indenização? Pasmem! 82% do dinheiro arrecadado com o DPVAT. 82%. Veja para onde vai esse dinheiro. 40% para transportes públicos coletivos. 40% para o SUS. 2% para campanhas publicitárias contra acidentes, evitando acidentes. Apenas 18% será o valor para indenização. 18% apenas. Isso é um verdadeiro descalabro, um absurdo, que mostra esta fúria, essa ferocidade fiscal desse governo. E eu tentei colocar aqui agora uma emenda. E relator, atenção relator, fica a sugestão aqui, menos mal, coloque, senhor relator, relator, ouve aí, relator, uma sugestão aqui de emenda, tá? Coloque esse DPVAT, pelo menos como opcional, obrigatoriedade jamais, porque se eu pago meu seguro, não tenho por que essa obrigatoriedade, onde 82% não vai para o seguro, 82% não vai para o seguro, vai para essa ferocidade fiscal, velocidade total desse governo, só quer arrecadar a qualquer custo, para manter lá seu Bolsa Família, que não é um auxílio, e hoje é um salário, para manter 3 estados do Norte e Nordeste, onde as pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal. Por isso, essa ganância em arrecadar. Votamos não contra esse DPVAT, que foi sempre uma vergonha para o Brasil.
Para discutir a favor da matéria, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o seguro DPVAT sempre sofreu muita controvérsia, via de regra, no Brasil. Muito menos pelos benefícios que ele trazia e muito mais pelos malefícios. O benefício sempre foi para o pobre, porque o rico tem seguro, contrata seguro, compra seguro, paga seguro alto. O pobre não consegue ter seguro, pagar seguro, tomara ter seu carrinho. Então, nunca se falou dos benefícios do DPVAT. Se falou dos malefícios, qual seja a roubalheira. E quem roubava o dinheiro do DPVAT não era o pobre. Quem roubou o dinheiro do DPVAT era o rico. Tanto que saiu aqui nesta casa uma CPI do DPVAT. Eu participei da CPI, participamos, e ali nós denunciamos a roubalheira. Pois bem, para solucionar o problema, sabe o que fizeram? Acabaram com o DPVAT. Aí, em vez de prender o ladrão, terminaram com o DPVAT. É como aquela criança, linda, maravilhosa, que fez cocô, que fez sujeira na roupa, na fralda. Aí a pessoa vai lá, lava a criança, e em vez de jogar água suja fora, joga a criança com a água suja fora. Foi o que fizeram com o DPVAT. Com a justificativa que iam economizar. Quem economiza migalhas é o rico. E quem paga a conta é o pobre. Porque o DPVAT é o seguro do pobre, pago pelo rico. Rico não vai atrás de DPVAT, o pobre precisa. Por isso que ele é um seguro que tem que ser plural, coletivo, obrigatório, para todos, até porque senão, quem vai pagar a conta é o SUS. O SUS vai pagar uma conta muito cara, na medida que não tem um seguro para socorrer o acidentado de moto, o acidentado de carro. Por isso nós temos que ter maturidade, responsabilidade. E eu digo assim, com toda clareza, não vai chegar a R$100 o seguro DPVAT. Olha, o cara tem uma BMW, um carrão, um carro do ano, não vai pagar 80 pila. Mas vão criar vergonha. Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera, que se aprove e com dignidade o seguro DPVAT para o pobre. Para discutir. Quem falou agora? Contra ou a favor? Quem falou agora? Quem falou agora? Para discutir contrário à matéria, deputada Bia Kiss. Contrário à matéria, deputado Eli Borges. Contrário à matéria, deputada Bílio Brunini. Deputado Maurício Marcron. Deputado Alfredo Gaspar. Deputado Sargento Gonçalves. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Viação, Transportes, Finanças e Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, pedindo já para subir o novo texto. Durante a discussão da matéria foram apresentadas 3 emendas de plenário. A primeira propõe a isenção do SPVAT em favor dos proprietários de veículos automotores que comprovarem a contratação de seguro privado, com cobertura para indenização por morte ou invalidez total ou parcial em valores iguais ou superiores. A segunda emenda pretende estender a cobertura do SPVAT para as vítimas de acidente de trânsito ocorrido
entre 1º de janeiro de 2024 e a data do início da vigência dessa lei complementar, para que nenhum acidentado fique sem previsão. Por último, a emenda número 3 do plenário assegura à vítima o reembolso das despesas médicas e suplementares quando não efetuados pela rede credenciada do SUS. Esse texto já foi agraciado no substitutivo apresentado. A emenda número 4 também foi rejeitada por esta relatoria. Após amplo diálogo com diversos líderes partidários, entendemos que não deve ser acatada a primeira emenda apresentada, tendo em vista que ela acarretaria perda significativa da arrecadação do DPVAT, o que poderia comprometer a sustentabilidade econômica e financeira desse seguro, esvaziando assim o sentido da proposição. Já a segunda emenda se faz necessária para evitar que as vítimas dos acidentes ocorridos em 24, até a entrada em vigência dessa lei, não fiquem desamparadas. Por sua vez, a emenda número 3, que pede seu caráter meritório, já se encontra contemplada no substitutivo. Ademais, aproveitando o ensejo, incluímos o artigo 14 da Lei Complementar 223, que autoriza o Poder Executivo, após o primeiro relatório bimestral de avaliação das despesas, a editar crédito suplementar nos termos do artigo 14, desde que observado o crescimento real da receita líquida ajustada. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Viação e Transportes, somos pela rejeição das emendas número 1 e 3 e 4 e pela aprovação da emenda número 2 na forma da subemenda substitutiva global. E no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação em receitas e despesas públicas das emendas apresentadas e no mérito pela rejeição das emendas número 1 e 3 e aprovação da 2 e da subemenda substitutiva global na Comissão de Viação e Transporte. No âmbito da CCJ, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas apresentadas de 1 a 3 e pela aprovação da 2 e da subemenda substitutiva global da Comissão de Viação e Transporte, rejeitando também a emenda número 4. É o parecer às emendas em plenário, senhor presidente. Presidente, eu queria fazer uma solicitação. Eu gostaria que fosse lida a subemenda substitutiva global, que não está protocolada no sistema, e também a gente precisa ter acesso. Foi uma emenda protocolada às 19h30, e eu gostaria de ter essa clareza no sistema, por favor. Senhor presidente, enquanto porque isso, eu peço tempo de liderança pelo PL. Aceitou outras. Pode dar tempo de liderança para o Nicolas, para a gente ter ciência. Deputada. Presidente, a gente está subindo já no sistema, é uma não, praxe, o okay. colégio de líderes... Mas não está no sistema, você Adriana, aprovou e rejeitou... Deputada Adriana, o debate se dá com tempo de liderança, com encaminhamento, mas não... Então, Vossa Excelência tem aí as dúvidas, a emenda está no sistema. A emenda... Deputada Adriana, a emenda está no sistema. E aí... qualquer posicionamento... Presidente, respeitosamente, o relatório não está no sistema e mudou substancialmente. A gente precisa ter ciência do que está votando. Você me desculpa, eu acho que aqui a gente tem que ter clareza das coisas. Deixa a gente checar, por favor. Enquanto faz a orientação de bancada. Deputado Nicolas, tempo de... Liderança pelo PL, presidente. Do PL. Isso. Não é oposição, não, é PL. Excelência. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal, como também ao TSE, no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E, horas, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação,
colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia às horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Disseu, discursando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí. Que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado, e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos, porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos, enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Obrigado, senhor presidente. Passa-se a votação, lista de encaminhamento. Para encaminhar... Cadê? Bora. Tempo de líder, minoria, pode ser? Pode, claro, deputado Bibo. Tempo de líder de minoria para o deputado Bibo Nunes. Digníssimo presidente Arthur Lira, nobres colegas, uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil, e com vontade. Agora estamos vivendo aqui mais um grande absurdo. DPVAT foi uma vergonha quando estava em vigor. Foi um antro de corrupção de bilhões de reais. Bolsonaro extinguiu. Agora querem voltar com o DPVAT. DPVAT para quê? Para seguro? É isso? Obrigatório? Se eu fizer meu seguro particular, como muitos fazem, tem que continuar obrigatório? Fiz a sugestão, o relator deu a mínima, pelo menos colocar como facultativo. Mesmo assim, sou contra. Agora vejam vocês, esse seguro, que antes 100% ia para, de fato, indenizações, hoje, pasmem vocês, cerca de 4 bilhões que
que serão arrecadados pelo DPVAT, 4 bi, e vai ser mais, porque vai ter que aumentar o prêmio, porque 82% não vai para a indenização. Entenderam? Você que está me assistindo em todos os lugares do Brasil, o seu DPVAT, 82% não vai para a indenização. Para onde vai? Aqui está, 40% para transporte público coletivo. O que tem a ver? 40% para o SUS e 2% para a campanha publicitária para evitar acidentes. Qual é a seriedade que tem? Se já nasce assim esse DPVAT, esperar o que na sequência? Para quê? Mais corrupção? Porque, pelo que se vê desse governo, está um caminho asfaltado, com melhor asfalto, para a volta da corrupção. Para mim, se voltar o Petrolão, não tenho surpresa alguma. Alguma surpresa. Se voltar Petrolão, Mensalão, por quê? Como eu vou contestar se tenho na presidência um ex-presidiário? E não me conteste porque é ex-presidiário. E ninguém me diz que não. É assim que funciona. Estamos vivendo momentos muito difíceis nesse país, aonde um democrata, conhecido em todo o mundo, uma referência mundial pela sua competência, dos homens mais influentes do mundo, mais rico do mundo, empreendedor, falo de Elon Musk, um democrata que luta pela liberdade e, acima de tudo, liberdade de expressão. Nós, parlamentares, o mínimo, nós temos que ter o direito a falar, parlamento. Por isso que eu exijo aqui, respeito ao artigo 53 da Constituição, porque antes é assim o artigo 53. O parlamentar é imune pelas palavras que proferir. Depois, um que outro juiz ainda interpretava a Constituição. Aí foi mudado. Ficou imune por quaisquer palavras proferidas por um parlamentar. E mesmo assim, ainda tem magistrado com ousadia de vir interpretar o artigo 53 da nossa imunidade para tentar nos calar. Mas ninguém vai calar um democrata. Ninguém vai calar quem defende o direito mínimo, que é de liberdade de expressão. Vamos lutar as últimas consequências para isto. Inclusive, já peço apoio de todos os colegas. Vou entrar com uma PEC, aonde? Essa PEC foi baseada numa lei da Dinamarca, onde quem recebe seu sustento, a sua alimentação, a sua roupa, seu estudo, toda a sustentação da família depende do governo. E quem depende do governo 100% não pode votar. Isso é compra de votos. Me diga você que está em casa, se recebe do governo dinheiro para sua alimentação, para sua roupa, para sua educação, todo o seu sustento vem do governo. Você vai votar contra o governo? Claro que não! Isto é o quê? Isto é compra de votos. Inadmissível, tanto de direita como de esquerda. Ninguém pode comprar a consciência. Ninguém pode comprar o voto das pessoas. Por isso veio com essa PEC. Não dá para admitir. Porque esse governo se preocupa muito, principalmente, a maior bandeira desse governo, o que mais interessa para esse desgoverno é o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família, eu não sou contra auxílio, mas o Bolsa Família não é mais auxílio. O Bolsa Família hoje é um salário e não um auxílio. Famílias ganham 2 mil, até mais 2 mil por mês e não trabalham. Quantos lugares e estados as pessoas querem pessoas para trabalhar? Vai trabalhar por quê? Se ele ganha mais 2 mil por mês do Bolsa Família. Mas aí que está o detalhe. Olhe o detalhe. Simplesmente, não canso de falar, 13 estados, esse número fatídico, 13 estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal. Assim,
começa a ruína de um país onde 8 estados trabalham para sustentar 18. E quem trabalha, você que trabalha, quando sabe que está trabalhando para sustentar quem não trabalha, começa a produzir menos, menos e menos, e assim começa a ruína de um país. Esse é o grande engodo do Bolsa Família, que eu não sou contra auxílio, mas auxílio é por um tempo e não o tempo todo. E o que acontece? Essas pessoas que estão lá, com esse salário miserável, jamais vão progredir na vida. Jamais. E que se adaptaram a essa cota de miséria. A vida deles ficou estabelecida ali, porque a esquerda nivela por baixo, a esquerda nivela pela pobreza, a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa, multiplica a pobreza. E nós da direita, por onde passamos nós da direita, nós queremos multiplicar a riqueza. Vocês que ganham hoje o Bolsa Família, tem que ganhar muito mais, mas é no trabalho que se vence, não é parado, dormindo, bebendo uma pinguinha, sei lá o quê, por conta do governo. E aí, o governo se orgulha, pasmem, esse desgoverno do Lula se orgulha, quanto mais pessoas tiverem no Bolsa Família, quanto mais dependentes do Bolsa Família, mais caos, mais pior a situação do país. Bom o dia que nós não tivermos Bolsa Família. Um Bolsa Família de auxílio por um tempo, tudo bem. Mas hoje, o Bolsa Família que nós temos é para dar salário para essas pessoas. Por isso, essa ferocidade fiscal querendo arrecadar a todo custo, inclusive com a volta do famigerado DPVAT, que voto contra e somos contra. Grato, não, presidente. Tempo do novo, presidente. Tempo de liderança do deputado Marcel Van Hatten. Se alguém tinha alguma dúvida, fora do Brasil sobre o que está acontecendo aqui, essa dúvida, senhor presidente, deputado Arthur Lira, se encerrou. Alexandre de Moraes é ditador. Inclusive na Austrália já está circulando a notícia, como se diz no meme. Senhor presidente, nos últimos dias vimos a revelação dos Twitter Files Brasil, feito pelo jornalista americano Michael Schellenberger em conjunto com David Agape e com o jornalista Eli Vieira Júnior. Ali, senhor presidente, eu, deputado federal Marcel Van Hatten, eu estive incluído como um dos monitorados por Alexandre de Moraes pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um dos milhares de brasileiros censurados, algo que a Constituição proíbe. A entrada de Elon Musk, o dono do antigo Twitter, hoje X, nessa discussão, traz esperança para os brasileiros. E traz também uma desconfortável situação para o ditador Alexandre de Moraes e para seu sócio Luiz Inácio Lula da Silva. A desconfortável situação de, ao serem desmascarados, terem de decidir se aos olhos do mundo continuarão sendo vistos como os ditadores e tiranos que são, ou se voltarão atrás e permitirão ao Brasil, mais uma vez, voltar a viver em paz. É triste que tenhamos chegado nessa situação, senhor presidente, e é por isso que eu clamo aqui para que a CPI do abuso de autoridade, que já tenha 171 assinaturas de parlamentares que se mobilizaram contra a censura, contra o bloqueio de contas e contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, cujo falecimento ocorreu na cadeia, na Papuda, porque o ministro Alexandre de Moraes preferiu ignorar por mais de 2 meses a opinião da Procuradoria-Geral da República pela sua soltura.
até morte teve que ocorrer para que finalmente obtivéssemos no final do ano passado as 171 assinaturas. E agora, senhor presidente, deputado Arthur Lira, é sua responsabilidade abrir esta CPI para que ela possa começar a trabalhar. É, senhor presidente, irônico, aliás, hipócrita, que a esquerda reclame do X, do bilionário Elon Musk, mas use, deputado Afonso Ram, os seus serviços prestados na rede social para lhe fazerem as reclamações. Se não gostam do X, não gostam do Twitter, não gostam do Elon Musk, saiam! Mas, obviamente, coerência não é o forte da esquerda e não tem sido sequer, lamentavelmente, o forte da imprensa, ou grande parte dela no Brasil. Raros são os jornalistas hoje que se salvam, a maior parte. Agora, dando inclusive espaço para uma fake news do governo, dizendo que houve uma união da direita internacional nesse momento para que desestabilizasse o governo e atacasse a soberania com o que está acontecendo. Eu falo aqui que tudo foi absolutamente espontâneo. Eu não sabia da publicação dos Twitter Files, muito menos que eu ali estaria. Michael Schellenberger estava em Porto Alegre para dar uma palestra no Fórum da Liberdade, que tampouco tinha relação com isso, e decidiu ficar no Brasil por amor à liberdade e à democracia, para defender aquilo que ele acredita, e aqui está. E toda essa repercussão não se dá por nenhum tipo de coordenação, não. Se dá porque a indignação do povo brasileiro transborda há muito tempo, e não é à toa que todos nós nos manifestamos com tanta veemência contra esse ditador que, se respeitada a lei de fato no Brasil, deveria estar na prisão, chamado, para concluir, presidente, Alexandre de Moraes. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a favor, deputado Merlano Solano. Deputado Carlos Zaratini. Deputado Chico Alencar. Deputado Hugo Leal. Deputado... Encaminhar contrário, deputado Cabo Gilberto. Marcel. Deputado Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten, com a palavra. Presidente Arthur Lira, deputado Afonso Ram, tem que aumentar o volume. Aqui a gente não tá escutando a tribuna. Aqui tá bom o som, ó, mas lá da tribuna tá muito ruim. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, tá baixo o volume, disseram, presidente. Até é bom, porque eu estou com pouca voz, eu preciso gritar menos. Obrigado, Marcel Marreta. Deputado Afonso. Eu vou pedir depois também a restituição do tempo para eu repetir o discurso anterior. Senhor presidente, colegas parlamentares, quero aqui reforçar o nosso encaminhamento contrário ao projeto, que inclusive informa assessoria, numa nova redação apresentada neste momento, traz mudanças no arcabouço. Vejam bem, nas regras que deveriam impedir que o governo gastasse mais do que arrecada. Aliás, o novo arcabouço já tem esse defeito, e agora será ainda maior, permitindo uma alteração ao arcabouço fiscal por meio da aprovação dessa lei. Mas, como disse aqui o deputado Bibo Nunes, não o vejo no plenário neste momento, mas é um discurso, aqui está ao meu lado, enfático e muito correto. Dizem que esse dinheiro é para pagar as vítimas de acidentes. O problema, deputado, é que mais de 80% do recurso não está indo para as vítimas. Pelo menos não diretamente. Uma parte relevante para o SUS, que é distribuído, você sabe, para todo o Brasil. E outra parte, deputado Hugo, que também está interessado no debate, e outra parte relevante, para municípios com empresas de transporte público. Não tem cabimento. Esse projeto já começou mal, desvirtuou-se no meio do caminho, e agora não há praticamente mais nada, a não ser 18% que reste do total para aqueles que realmente sofrem acidentes,
mas que só podem contar com o monopólio de uma única seguradora pública. Isso é um absurdo. Nós já sofremos com isso no passado e vamos sofrer agora de novo. Não se aprendeu nada com fraudes, com roubalheira e, para não mencionar isso, com a falta de competição que um seguro privado poderia gerar no mercado. Mas quem já tem o seguro privado, ou quem teve condição, porque passou a ganhar um pouquinho mais, e nós vivemos numa nação de muitas pessoas muito pobres, a maioria da nossa nação brasileira, quando o cidadão finalmente consegue contratar um seguro privado, ele precisa continuar pagando o DPVAT. Por que não se tirou isso do projeto? É injusto, é errado, vai pagar 2 vezes. Para um seguro que nem é para cobrir o seguro em mais de 80% dos casos. Isso para não falar, repito, mais uma vez, na alteração do arcabouço fiscal agora nesse projeto. Está completamente errado, merece, na verdade, o arquivo. Para encaminhar, contrário, deputado Marcos Polon. Deputado Capitão Alberto Neto, deputado Bigo Nunes. Eu, grato digníssimo presidente, volto novamente a essa tribuna, porque lutamos por causa, assim como o meu colega Marcel. Nós estamos aqui pela causa e para proteger o cidadão. O que está acontecendo hoje aqui é um grande disparate. Atenção você que vai fazer um seguro particular. Mesmo fazendo seu seguro, você vai pagar o IPVA, o DPVAT. Eu falei com o relator e ele foi insensível. Frio. O que vale é a arrecadação. Frieza total no coração. Por que não colocou, pelo menos, para dar uma demonstração mínima de respeito ao bolso do contribuinte? Deixasse, então, facultativo. Pelo menos facultativo. Mas a insensibilidade, o coração de pedra da esquerda com relação a arrecadar mais. Não existe o mínimo de amor no coração, como diz o ex-presidiário. Para DPVAT não tem amor, para esbanjanja sim. Aí é outro caso. Mas vou repetir aqui o absurdo, que não tem como entender. Parlamentares comprometidos com A, com B, não me interessa. Interessa você, cidadão, que está me ouvindo. Que eu vi o Marcelo aqui também. Marcelo, o que acontece? Antigamente, apesar de toda a roubalheira, corrupção do DPVAT, esse dinheiro vinha para o seguro, para indenizações. Hoje, neste modelo de DPVAT, 82% não vão para indenizações. 40% para o SUS, 40% para transportes coletivos municipais e 2% para campanha publicitária. Isso não é um desaforo? Aliás, desaforo é o que mais se vê nesse momento quando vem desse desgoverno. É lamentável. Eu me envergonho pelos que são obrigados a concordarem com esse disparate. Digno de governo despótico, que não respeita liberdade de ninguém, não respeita o bolso do cidadão. O que importa é arrecadar, só aumentando impostos, porque competência para arrecadar através de um Brasil crescendo, novas indústrias, empregos, isso não existe. Brasil, esse DPVAT é um grande engodo e votamos contra. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão de Viação e Transporte ao projeto de lei complementar número 233 de 23, orientação de bancadas, como orienta o Bloco União Brasil Progressistas. Presidente, desculpe interromper. A gente está conversando com o relator porque há uma divergência nos textos.
o que subiu, o que ele leu em relação à penalidade. Não, o que há então? Não, na verdade subiu um texto e está tendo uma discussão, há um contingenciamento, mas existe uma questão da penalidade que foi alterada. E a gente está falando do relator só por uma questão de ajuste de texto, porque isso está muito confuso. A penalidade do contingenciamento? A penalidade. A penalidade foi alterada. Então, a gente está fazendo esse ajuste aqui. Se o senhor puder dar um tempo de liderança para mim. Na orientação é fácil. Se quiser tempo de liderança, para quem? Tem algum tempo de liderança para dar, a gente agradece. Para poder reforçar, senhor presidente, não houve mudança de meta, há tão somente uma mudança no momento do cômputo para abertura de crédito suplementar ou não. Hoje, a previsão é que essa mudança pode ocorrer ao final do segundo bimestre. Confirmando a receita e a despesa, tu pode abrir crédito suplementar. A mudança diz tão somente que poderá ocorrer essa abertura de crédito suplementar ao final do primeiro bimestre, confirmando ou não as receitas e despesas. Mas o projeto não trata de nenhuma alteração das penalidades, o projeto não trata de alteração da meta. Só para ficar claro. E se no segundo bimestre já tiver frustração, eventualmente tem que ter contingenciamento. Não há mudança no centro da meta. Essa é inclusive inegociável. Agora, essa verificação se dará no primeiro bimestre e não no segundo bimestre. É uma mudança que precisa lei complementar e é o Poder Geral de Emenda que o plenário cabe. Explica a questão da compensação, por favor. A penalização do próximo ano eu quero que fique claro, por favor, antes de votar. Deputada Adriana, vamos organizar só essa... Acho que o importante é que Vossa Excelência provoque o relator e o relator deixe claro para o plenário qual é a alteração, de maneira bem transparente, deputado Rubens, em cima do que foi... Eu estou repetindo, senhor presidente, a única mudança que nós temos no arcabouço, afinal de contas, é uma matéria de lei complementar igualmente, tal como essa. Portanto, aqui não se trata de medida provisória, é um projeto de lei do Executivo, mas não é medida provisória, então cabe o poder de emenda a ser decidido pelo plenário. O que nós estamos fazendo é que, na regra do arcabouço, permite a abertura de crédito suplementar ao final do segundo bimestre, avaliando as receitas e as despesas. Qual é a única mudança que nós estamos fazendo? É a possibilidade de abertura de crédito suplementar ao final do primeiro bimestre, quando confirmar ou não a receita e a despesa. Se a receita aumentou, se a despesa está controlada, o Poder Legislativo pode abrir um crédito suplementar. Se eventualmente, já no segundo bimestre, houve uma frustração, tem que ter um contingenciamento. Nós não estamos mudando a meta, nós não estamos mudando a consequência da meta. Esse dispositivo diz respeito única e exclusivamente ao exercício financeiro de 2024 e que nós temos segurança de que ele pode ser votado e aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Questão de ordem, presidente. Eu quero só organizar, porque a deputada Adriana, com toda a complacência e tem o direito, está aqui fazendo as perguntas e tendo as respostas sem absolutamente questão de ordem. Então... Só deixa eu fazer esse diálogo com o relator, eu acho muito importante, porque no último texto, nós tínhamos aqui no artigo 14, as 3 linhas últimas foram retiradas, e é justamente na questão da penalização do ano seguinte. Fala, se o montante ampliado da despesa primária for superior ao calculado com base em 70% do crescimento real de receita primária efetivamente realizada, a diferença será reduzida da base de cálculo e subtraída do limite do exercício financeiro de 2025. Então, aqui a gente está falando de uma mudança substancial que estava num texto e foi retirado. Estou indagando ao relator se isso continua, porque aqui a gente está mudando muita coisa. Então, deixa eu só organizar aqui o debate. Questão de ordem, presidente. Eu já lhe dou, deputado Van Hatten. Obrigado. A questão aqui, relator, era da antecipação em um bimestre. Isso. Da possibilidade de garantindo sem alterar. Somente isso. Sem alterar? Não, mas aí é outra história. Nós não abrimos aqui espaço para nenhum tipo de alteração em 25. Perfeito. Então, essa pergunta que a deputada... Exercício financeiro de 24. Essa pergunta que a deputada... Calma, gente. Eu quero ver se eu encaminho aqui para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas, até porque nós não abrimos mão do que nós aprovamos com relação ao arcabouço fiscal. O que nós estamos fazendo aqui é uma antecipação de um bimestre com as consequências
de sanção para o segundo bimestre se não houver o cumprimento da meta. O que a deputada trata do ano de 25, há possibilidade de voltar para o texto? Ao nosso texto não há impedimento, mas não há necessidade. Mas o texto diz respeito única e exclusivamente ao exercício financeiro. Mas se não há necessidade, a gente pode transformar isso num acordo? Vamos fazer dessa maneira? Porque o nosso ponto é que a gente acha que sem esse pedaço está reduzindo o montante do teto de gasto do próximo ano e vai se acumulando nos anos seguintes. Isso tende ao infinito, gastar até morrer. A gente coloca, porque deputado não é redundância, só o deputado Zé Guimarães. Presidente. Deputado Zé Guimarães, só para que a gente não pareça ser o que não é, isso estava no texto e garante-se a antecipação da receita com as consequências se por acaso a receita não for frustrada. Eu penso que avançar nisso seria temerário. E não é o nosso desejo, presidente. Nosso Então, desejo é antecipar essa questão da avaliação. Se não é o nosso desejo, é melhor que a gente corrija e faça. Presidente, o que está no texto relatado pelo relator? Eu estou aguardando. É somente a antecipação em função. Escutem, porque senão cria-se confusão. É por isso que onde não há. Deputado Guimarães. Só para explicar, por que é necessário isso? Porque houve um aumento de receita que iria se confirmar no segundo bimestre. Deputado Guimarães, quanto a isso, ninguém está contestando. Nem a própria deputada Adriana, que já foi tranquilizada com relação a isso. O que ela está a questionar é a alteração de possibilidade de sanção para o ano de 25. E eu penso que isso não deve ser a causa central. O objetivo foi de um aumento de receita, de se ter uma antecipação no primeiro bimestre, com as consequências para o segundo, se não se alcançar. E aí eu acho que todos estariam a favor. Presidente, eu tenho a questão de ordem. Apenas para... Eu tenho uma questão de ordem, deputado Paulderney, e do deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, eu estava acompanhando a discussão aqui. Confesso a Vossa Excelência com... Mas assim, com relação aqui à questão de ordem, deputado Marcelo, com todo respeito... É o inciso 2º do artigo 7º da Lei 95 de 88. É que eu queria fazer um preâmbulo, dizendo que eu acompanhava a discussão, porque nós falávamos de DPVAT até agora há pouco e de repente passamos para arcabouço. E fiquei me perguntando se daqui a pouco nós vamos falar também de direito dos animais, aborto, drogas, qualquer outro assunto, porque esse não é o assunto do projeto. Diz a lei que é vedado incluir no texto da matéria estranha, da lei matéria estranha, a sua especificidade ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Senhor presidente, eu sei que está havendo um acordo aí, não sei qual vai ser a finalização, mas a rigor, pela legislação, não se pode incluir uma matéria estranha, ainda mais desta forma. Se é preciso uma lei complementar para alterar o arcabouço, faça-se uma lei complementar para se alterar o arcabouço. A gente vai discutir, debater, votar, rejeitar ou aprovar. Mas, no meio da discussão do DPVAT, surgiu um tema completamente estranho, não faz sentido. Essa é a minha questão de ordem, vou até poupar o resto do tempo, senhor presidente, que eu sei que Vossa Excelência e os demais querem tocar a pauta, mas é matéria estranha. É estranhíssima ao tema DPVAT. Obrigado, senhor presidente. Deputado Van Hatten, não há questão de ordem com relação à lei que Vossa Excelência apresenta. Recolho só pela... 130, parágrafo único. Recolho só pela consideração que tem a Vossa Excelência. Artigo 130, parágrafo único, adito a minha questão de ordem, senhor presidente, para que Vossa Excelência possa recolhê-la. Deputado Paulderney. Senhor presidente, nós entendemos que cada um de nós aqui presente quer o bem do país. Eu entendo que já houve flexibilização demais nesse arcabouço fiscal. Uma matéria como essa, deputado Paulderney, entrar... Ou questão de ordem e o tempo de discussão acabou. Ou se tem alguma questão de ordem? Pode ser a questão de ordem. Mas qual? Baseado em quê? Porque eu já do deputado Marcelo já foi correlato, eu já acatei para responder no momento adequado. Eu só queria... Me permita só para que a gente encaminhe a votação. Eu só queria reiterar então, que se houver aprovação dessa matéria, o crédito se incorpora à base de cálculo para os demais exercícios e nós teremos aí... É por isso que nós estamos pedindo para votar o texto do ano de 25. Deputado Rubens, há acordo no retorno do 25, deputado Rubens?
Deputado Rubens. Presidente, o governo reitera o seu entendimento em defender o arcabouço fiscal aprovado por nós. O nosso objetivo é tão somente antecipar essa avaliação para o primeiro semestre. Eu tenho segurança, enquanto relator, de que o texto apresentado não traz problema. Mas como Vossa Excelência bem diz, que o que excede não atrapalha, e o governo faz questão de deixar claro para a sociedade que o arcabouço é algo inegociável, nós vamos retornar o texto final, colocando das consequências de 2025, para mostrar a boa-fé e a seriedade da referida matéria, permitindo a antecipação desse crédito suplementar para o final do primeiro semestre. Isso, eu só quero que Vossa Excelência, o microfone, fale para que o pessoal capite qual é o artigo que a deputada Adriana pede para retornar, para que a gente possa deixar realmente claro. No substitutivo, senhor presidente, no substitutivo apresentado, o artigo a redação 14, do artigo 14. encerra no parágrafo 5º desta lei complementar. E nós mantemos o texto dito, observado que, ao final do exercício financeiro de 24, se o montante ampliado da despesa primária for superior ao calculado com base em 70% do crescimento real da receita primária efetivamente realizada, a diferença será reduzida da base de cálculo e subtraída do limite do exercício financeiro de 25. Pois é, perfeito. Esse é o artigo 27, correto? Perfeito, deputado. Eu agradeço, deputado Rubens, agradeço, presidente. Como orienta o Bloco União Brasil Progressistas, PDT. Senhor presidente, o projeto é meritório, tem alcance social e tem uma repercussão fiscal importante. Não podemos abrir mão desse espaço fiscal tão significativo para procurarmos os investimentos necessários ao nosso país. Por isso, votamos sim, presidente. A presidência solicita as senhoras deputadas e deputados que registrem os seus votos no Infoleg Parlamentar. Está iniciada a votação. Como orienta o Bloco MDB, PSD, Republicanos. Lembro que a matéria é lei complementar e necessita de 257 votos favoráveis. Como orienta MDB, PSD. O bloco do MDB, PSD orienta sim, senhor presidente. Como orienta o PL, deputado Bibo. Digníssimo presidente Lira, o PL orienta não, e quero aqui fazer meu elogio à sua brilhante intervenção aqui com bom senso. Foi fundamental sua intervenção com o presidente, que trouxe o bom senso e voltou ao normal, porque entrar com uma emenda às 19h30, querendo antecipar a arrecadação, já quer arrecadar sempre mais do que deve, e quando não arrecada mais, quer antecipar a arrecadação. Chega! Não é assim que se governa, não é com essa ferocidade fiscal. Pô, deem mais empregos, acabe com tantos ministérios, acabe com os tantos cargos de confiança. Vamos botar seriedade nesse governo, porque tudo que vem tem que estar desconfiando, tudo que vem de lá tem que desconfiar, até que o presidente da casa mostra que o bom senso impera. Então essa de vir no finalzinho, com certas propostas duvidosas, não cabe. Respeito é o mínimo e cumprimentos pelo presidente pela sua brilhante atuação. Foi isso que aconteceu e merece parabéns. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, orientamos sim ao texto, por entender que, além daquilo que já foi tratado aqui pelo ilustre relator, deputado Rubens Júnior, é importante nós dizermos que nós, do ponto de vista do regime fiscal, nós estamos apenas autorizando que o Poder Executivo envie um crédito suplementar, levando em conta o excesso de arrecadação que houve no primeiro semestre de 24. A lei já previa esta possibilidade quando da análise do relatório financeiro do segundo semestre. Nós estamos estabelecendo que isso poderá ser feito no relatório do primeiro, levando em conta o relatório do primeiro semestre. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós compreendemos que a matéria é clara e merece ser aprovada nessa noite. Portanto, votamos sim. Presidente. Orienta o PSB. O PSB orienta sim. Como orienta a Federação Pessoal Rede. Federação Pessoal Rede saúda a iniciativa
que tem significado social de resgatar o DPVAT, agora SPVAT, e a própria preocupação do governo em ampliar investimento público ainda nesse semestre. Tomara, porque esse arroxo fiscalista não é bom. Tem que encontrar modos e meios que esta casa aprove para alargar um pouco essa capacidade, não ficar com passo de tartaruga ou de jabuti. Orienta o novo. Como orienta... Os motivos... Deputado Van Hatten, com a palavra. Senhor presidente, pelos motivos que já expusemos anteriormente, inclusive na tribuna da casa, mas também na conversa com os parlamentares colegas, votamos contra, orientamos contrário ao projeto. Orienta a minoria. Digníssimo presidente Lira, minoria orienta não, e por uma questão de bom senso e de lógica. Assim como foi acatada a orientação do presidente, também vou elogiar aqui o relator, que demonstrou ter bom senso, relator. Tem que saber elogiar na hora certa e criticar na hora certa. Isso é ter opinião crítica. Quem é contra o tempo todo ou a favor o tempo todo, não tem respeito. Então, parabéns ao relator porque soube acatar. E continuamos contra. Não. Orienta a maioria, deputado. A maioria, presidente, e o governo encaminham o voto sim, mas vejam, a oposição vem, negocia e vota contra. Qual é a responsabilidade que Vossas Excelências têm com o país? Logo, Vossas Excelências que governaram o Brasil e patrocinaram a maior desorganização fiscal do país, Vossas Excelências deixaram um rombo de mais de 300 bilhões na eleição. O governo de Vossa Excelência, qual é a autoridade que Vossa Excelência tem para vir dar conselho que nós temos que ter responsabilidade fiscal com o país? O nosso governo tem responsabilidade fiscal, tem responsabilidade social, e é importante antecipar essas receitas para poder bancar os investimentos públicos, os programas sociais, o Minha Casa e Minha Vida, que Vossa Excelência acabaram, a questão da escola de tempo integral e tudo mais que é necessário para... Oposição, presidente. Por isso que nós encaminhamos o voto sim, tanto do governo como da maioria, com a imensa responsabilidade de quem governa o Brasil, com estabilidade, com segurança jurídica e com credibilidade. Por isso que o nosso voto é o voto sim, senhor presidente. Oposição, como orienta? Senhor presidente, o líder do governo questiona a oposição, qual é a responsabilidade que a oposição tem. Eu respondo, é a responsabilidade que este governo Gastão não tem. Afinal de contas, nós já estamos vivendo o maior déficit dos últimos anos. O rombo das contas públicas é maior do que da pandemia. O rombo das contas públicas é maior do que da ex-presidente Dilma Rousseff. O governo está afundando a economia do nosso país. Não à toa, o alimento está caríssimo. A picanha que ia vir, não veio. A cerveja ficou mais cara. A nossa responsabilidade é com o país. É por isso que a oposição orienta não. Todos já votaram? Está encerrada a votação. (304 sim, 136 não). Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas. Está aprovado o texto.